Olá, alunos do oitavo ano. Meu nome é José Luiz, sou professor de matemática e venho aqui para dar um recado. Eu disse que o oitavo ano vinha cheio de nomes difíceis, mas ainda bem que a gente pode fazer esse vídeo e tentar esclarecer quem são essas construções que têm esses nomes. Vamos junto, então? A gente vai fazer uma leitura rápida do que seria o PET, na verdade uma leitura dinâmica, e eu coloquei algumas construções aqui referentes às atividades, tá ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a área da matemática que a gente está lidando é a geometria. E para lidar com a geometria, primeiro a gente tem que relembrar ou lidar com alguns conceitos base. Por exemplo, a ideia de ponto, que é um espaço adimensional. Ele é representado por um pontinho e tem a letra maiúscula do nosso alfabeto acompanhado dele, dizendo que ele é um ponto, é a representação dele, ok? A reta é uma linha que é definida entre dois pontos. Veja que essa já não é adimensional, ela tem uma medida, um tamanho, tá ok? O ponto ele não tem tamanho. E a linha é definida entre dois pontos. Você precisa de dois pontos para você traçar uma reta. A representação é uma letra minúscula do nosso alfabeto. Veja que seu professor escreve de letra bastão e ele gosta de escrever assim. Mas ainda assim, por rigor matemático, eu coloquei uma letra minúscula aqui em cima para poder representar, tá ok? Por causa de rigor. Posição entre as retas, né? Agora que a gente já tem uma ideia do que é uma reta, que são dois pontos, né, e uma linha entre eles, a gente pode posicioná-las de formas diferentes. Por exemplo, a reta ela pode ter a mesma inclinação. Se elas têm a mesma inclinação, elas nunca se tocam. Eu vou mostrar uma foto daqui a pouco, vocês vão ver. Tem um caso especial das retas paralelas, que quando uma reta e outra são a mesma reta. Então, um ponto que pertence a uma também pertence a outra. Coincidência, não? Ortogonais são as retas que formam 90 graus entre si. A gente já vai ver o que é grau também. E a representação entre as retas R e S, que são paralelas, é um T de cabeça para baixo. E retas concorrentes, que são as outras retas. As retas que sempre vão se tocar não em 90 graus no plano, ok? Vou te mostrar uma foto para ficar mais fácil. Olha só. Posição das retas. A reta paralela, mesma inclinação, elas nunca se tocam, porque elas vão sempre seguir juntas e elas nunca vão se aproximar ou se afastar. Ortogonais, elas fecham tipo uma cruz. O símbolozinho para representar ela é aquele quadradinho ali no canto, tanto é que a beiradinha dela encaixa um quadrado mesmo. E a concorrente, que é uma reta, que é tipo uma cruz também, só que uma das retas é torta, tá ok? Você vê que elas se tocam, mas só em um ponto. Ângulos. O ângulo ele é feito por duas retas. Uma reta é definida do ponto A ao ponto V e a outra do V ao B. E elas prosseguem, né? Essa abertura que foi criada entre essas retas é o ângulo. Vou te mostrar. Ali, o lado referente ao ponto A, o lado referente ao ponto B, o V, que é a origem do ângulo, que forma o ângulo, é o vértice. E o ângulo é a abertura. Ela é representada pelo símbolo do AVB, ponto A, ponto V, ponto B, sendo que V é o vértice. E ele tem esse chapeuzinho de vovô em cima para mostrar que ele é um ângulo, tá ok? Se fosse uma curvinha, seria um arco e por aí vai. O que é um ângulo? Um ângulo é a medida referente à posição de duas retas ou semirretas, variando de 0 a 360 e essa bolinha voando. Essa bolinha voando significa que é grau. Então, ele varia de 0 grau a 360 graus. Beleza? Classificação dos ângulos. Os ângulos eles têm algumas variações, algumas classificações, né? Alguns nomes dele. Vamos lá. O que é um ângulo agudo? É aquele que a medida do ângulo ela vale de 0 a 90 graus, excluindo o 0 e o 90 graus, tá ok? Então, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 89 vale. O 0 e o 90 não, eles têm outros nomes.
Obtuso é todo aquele ângulo que é maior que 90 e menor que 180. Então, 91, 92, 93, 179 e parou. Os 90 e os 180 também têm nomes. Outra classificação do ângulo é o ângulo reto. É aquele que a medida vale exatamente 90 graus. Se ele tem 90 graus, quer dizer que ele é um ângulo reto. Lembra da reta ortogonal? Um ângulo que é raso é que a medida vale 180 graus, também conhecido como meia volta. Um ângulo completo, nulo ou de uma volta inteira é o ângulo cuja medida vale 360 ou 0 graus. Tá, além disso, a gente tem um ângulo que pode ser complementar, quando a medida do ângulo completa 90 graus, suplementar, a medida que suplementa até 180 graus, e o replementar, a medida que fecha a circunferência. Lembra que eu falei que tem muito nome? Faz um resumo no seu caderno, porque... Vamos lá para um exemplo de complementar, suplementar e replementar. Eu peguei um ângulo AVB, valendo 20 graus. O complementar de 20 é o 70, porque 20 mais 70 é o 90. O suplementar de 20 é 160, porque 20 mais 160, 180. O replementar de 20 é o 340, porque 20 mais 340, 360. Tá indo bem? Respira aí. Construções especiais. Tem muitas dessas construções no PET e eu achei necessário pelo menos tentar mostrar para vocês. Olha só, eu tenho duas retas concorrentes aí, não necessariamente ortogonais, simplesmente concorrentes, tá ok? E eu tenho um ângulo que vale x. O suplementar desse ângulo é o ângulo y. Você vê que x mais y vale quanto? 180 graus, meia volta. Tá. Guarda isso no seu coração. Vamos pegar agora a parte de baixo. Você vê que x e o complementar de x também é o z. Porque x mais z é 180 graus. Suplementar. Então, a gente tem que x mais y é 180, x mais z é 180, logo, o x é igual a 180 menos y, e o x também é igual a 180 menos z. Partindo do óbvio que x é igual a x, então eu tenho que 180 menos y é igual a 180 menos z. Tirando o 180 dos dois lados e multiplicando por menos 1, eu chego que y é igual a z. Beleza? Continuando. Se eu tenho que x, então ângulo x, e eu tenho o suplementar dele, que é o y, e o y, o suplementar dele é o b, eu tenho que x mais y é 180. Do mesmo jeito que b mais y também é 180. Da mesma forma, a gente chega que x e b é a mesma coisa. Eles são o mesmo valor. Tá, ok, beleza. Muita falação, muita demonstração, mas a gente vai chegar num resumo ótimo aqui do lado. Quando um ângulo é oposto pelo vértice, ou seja, OPV, eles possuem a mesma medida. Então, olha só, a medida do lado de cá é a mesma medida do lado de cá. Então, A é igual a B. Eles possuem a mesma medida, porque eles possuem a mesma abertura. Se você olhar a parte de cima e a parte de baixo, eles também possuem a mesma abertura. Então, eles são opostos pelo vértice. Por isso que o X e o B são iguais. Por isso que o Y e o Z são iguais. Ok? Mais uma, eu prometo que eu paro. Então, olha só. Veja bem, uma construção especial.
Se eu tenho duas retas paralelas, a R e a S, a R e a S elas são paralelas, e essas duas retas são cortadas por uma reta T, uma concorrente T, você vê que a reta T e a reta S, elas formam um ângulo, que eu vou chamar de X. Só que a reta T e a reta S também formam um ângulo. Esse ângulo, que eu já até coloquei de vermelha, é igualzinho, tanto na de cima quanto na de baixo. Então, esses dois ângulos são iguais. Se esses dois ângulos são iguais, os complementares dele, tanto em cima quanto embaixo, também são iguais. Lembrando que os opostos pelo vértice também são iguais. Então, segue uma série de coisas aí. Um detalhe. Existem muitos mais nomes que poderiam entrar aqui. Tem um alternos interno, alterno externo, né? Vários outros nomes que a gente pode estar vendo em outro momento. Então, para o momento, é só isso. Eu espero ter ajudado mais do que confundido. E boa sorte, bons estudos e façam as atividades. Um abraço.